Em 2020 para 2021, eu lembro, a gente estava em ano de pandemia, tava aquele abre e fecha de estabelecimento e não tava um momento fácil na minha vida, no meu escritório. E eu lembro que eu fui para uma cidade do interior aqui do meu estado e nessa cidade eu precisava captar novos clientes e eu acreditava naquela época que entregar cartões era uma excelente ideia. Então eu saí quase todo dia entregando cartões em volta e utilizando essa estratégia eu consegui um total de zero clientes. E a grande verdade era que naquela época a minha advocacia se sustentava basicamente por indicações de outros clientes. Então, atendia um cliente, atendia outro, tinha um amigo aqui, outro ali, e essas pessoas acabavam indicando o nosso trabalho, conhecia o trabalho do nosso escritório e através disso acabavam nos contratando. Só que sempre ficava aquela aflição no mês, será que vai vir cliente novo? Será que não vai vir cliente novo? E é muito difícil essa coisa de saber se vai vir ou não cliente. E é muito ruim porque na faculdade, e nem é uma crítica à faculdade aqui, até porque o objetivo da faculdade de Direito não é se ensinar isso, né? Não é ensinar captação de clientes, é ensinar de fato o direito. Não é nem ensinar a advogar em si, né? Se quiser advogar, você que aprenda depois. Então, basicamente, as nossas matérias na faculdade de Direito não tem nenhum intuito prático sobre isso, né? O intuito da faculdade é te ensinar as leis e a aplicação delas. E como você vai fazer isso na prática, você que deu o seu próprio jeito depois na hora que você se formar. Então, como é que eu vou te falar? Era um sentimento muito, muito, muito ruim. Foi quando eu decidi vir para o digital. Vim para o digital em fevereiro de 2021, é quando eu consigo estourar. Bem, mas isso é uma outra história. O que eu quero te dizer é que o grande problema, e não é exclusivo da advocacia, qualquer profissional autônomo, que é quando surge aquela dúvida na cabeça: será que eu preciso fazer um concurso público para ter dinheiro todos os meses? Será que eu preciso fazer isso para poder fazer uma conta fixa na minha casa, ter uma parcela, fazer um financiamento, para poder ter uma previsibilidade mensal daquilo que vai entrar? E só estudando no pós-faculdade é que eu pude descobrir essa resposta, né? O digital foi essa resposta, inclusive, para minha vida, para a vida de muitos outros que me acompanham, né, nessa jornada do digital, de captação de clientes através das redes sociais, porque o digital ele traz uma visibilidade sem toda aquela barreira de entrada do mundo dominado por grandes escritórios ou por advogados que já têm grandes contatos, né? Eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, extremamente comunicativa no presencial. Eu fui melhorando isso ao longo dos anos, mas na faculdade eu era muito, né, no meu canto. Eu gostava de ficar, sempre fui da turma do fundão. Então, assim, eu não era esse cara que vivia em ambientes, não cresci numa família abastada, então não tinha essa rede de contatos tão grande também. Então, geralmente quem não tem esse background de já ter nascido numa família que está inserida num ambiente em que essa comunicação com outras pessoas já é mais simples, já é mais prática, vai sentir uma certa dificuldade de ter uma previsibilidade de captação de novos clientes, porque geralmente, né, advogados gostam bastante de estudar. E o perfil de quem gosta muito de estudar geralmente não é o perfil que é muito de conversar mesmo, aquela pessoa mais aberta que chega no ambiente, cumprimenta todo mundo, não é normal. É uma coisa de sair muito da zona de conforto. Então, o digital ele nasce assim, ele vem, na verdade, né, como uma solução para isso, para essa captação de novos clientes sem precisar você se expor nesse tipo de evento. Você vai se expor de uma outra maneira que é aqui. Mas no meu caso aqui, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, tem duas luzes aqui, e estou gravando olhando aqui para minha webcam, que é onde eu estou falando com você, tem um microfone e pronto. É a minha forma de me comunicar com você
né, de transmitir a minha mensagem, você me ouvindo. Se você gostar do que eu estou falando aqui, do que eu falo nos meus outros vídeos, se fizer sentido para você, você provavelmente vai querer virar meu cliente. Então é assim que funciona. Estamos bem democráticos. A única coisa talvez que você precisa é ligar a câmera e ter coragem de gravar. Existem outras formas no digital? Existem várias outras. Através de captação do tráfego pago, existe a forma de captar no Google, N outras formas de você fazer isso. Mas aqui eu considero mais prática, rápida, é através da gravação de vídeos. É através da gravação de vídeos. E eu digo isso porque a maioria dos meus mentorados tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e eles começaram assim, né? Uma captação difícil no presencial, a maioria deles vieram para cá na pandemia, começaram a gravar seus vídeos e precisavam de alguma forma alavancar o resultado dos escritórios deles, né? E como é que faz isso? Através dessa gravação de vídeos aqui. Então, assim, o que você precisa entender se você quer ter uma previsibilidade de faturamento dentro do seu escritório? Você vai precisar levar isso aqui como algo essencial para o seu escritório, tá? E quando eu digo essencial é que você, para ter clientes, você precisa fazer alguma forma de prospecção, independente dela de qual seja. Ou presencial, através de eventos, através de indicações, através de parcerias, através de fazer uma sociedade com outro advogado que tem esse viés mais comercial, mas de alguma forma você vai precisar captar clientes, senão você não vai ter como sobreviver da advocacia. Isso é um fato óbvio, né? Notório. Se não tiver clientes, você não vai ganhar honorário. Se não ganhar honorário, não tem como alimentar a sua família, não tem como alimentar os seus filhos, não tem como ter lazer, não tem como comprar roupa, não tem como viajar, né? Então, assim, a captação de clientes é primordial. E o passo número 1 é pensar em como você vai fazer essa prospecção, tá? E eu te digo que aqui no digital é uma excelente forma de começar. Por quê? Porque eu não vou dizer 100% dos nichos, mas eu vou dizer assim, 90% dos nichos vão estar aqui. O que que basicamente você vai ter muita dificuldade de encontrar aqui? Direito marítimo, que é extremamente assim, nichado, sabe? O que que você vai ter dificuldade de encontrar também? Ações relacionadas a multinacionais, tá? Dificilmente você vai atingir uma gigantesca empresa através de criação de conteúdo digital, porque esses caras vão querer contratar serviços ultra especializados. Mas isso aí é menos de 10%, é pouquíssima gente. Estamos falando de um público extremamente pequeno. Agora, se você é advogado de família, tributário, previdenciário, trabalhista, faz inventários, o que quer que seja, advoga no direito médico, aí tanto pro médico, tem uma cliente que é muito boa mesmo, e ela já criava conteúdos para o digital, só que o conteúdo dela atraía muito advogado. Ela me contratou a minha agência, fizemos uma adaptação no perfil dela, um reposicionamento com relação à forma que ela fazia vídeos, a forma que ela estava utilizando o tráfego pago dela. Em 2 meses, questão de 2 meses de trabalho, nós conseguimos já reestruturar esse navio dela e ela parou de atrair advogados para atrair médicos. Sabe, coisa de detalhe, porque ela se dispôs a estar aqui gravando e falando com o cliente dela. Então, o que eu quero que fique claro para você? O seu cliente está aqui no digital. Ele está assistindo, o seu cliente possui um problema. E o que você precisa fazer? Você precisa ter coragem de ligar a câmera e começar a gravar para falar com esse seu cliente, tá? Então, coisas que você deveria fazer hoje, um passo a passo simples aqui para esse vídeo não ficar teoria. Você precisa. Se você já tem perfil no Instagram, eu aconselho que você crie um novo. Porque o seu perfil antigo, você já vai ter ali seus familiares, pessoas que já são do seu círculo e que provavelmente elas não são o seu cliente ideal. E como você está buscando
atrair o seu cliente ideal, nós precisamos treinar o seu algoritmo para alcançar essas pessoas novas. Então, larga esse seu perfil antigo de lado, cria um perfil novo. Coloca uma biografia simples. Você vai escrever lá, se você é advogado que trabalha com mulheres que passaram por divórcio. Então, ajudo mulheres a garantirem os seus direitos durante o divórcio. Pronto, coisa simples, é uma mensagem clara, uma mensagem simples. Depois disso, depois que você cria o seu perfil, coloca sua biografia, coloca uma foto bonita, uma foto boa, sorridente de preferência, uma foto que você demonstre energia, que dê vontade de olhar para você e falar, cara, né? Uma foto sorrindo de preferência, se você não gosta de sorrir, uma foto mais padronizada. Uma roupa formal, mostrando que você é advogado, e limpa, clean, fácil ali. Depois disso, grave ali 9 vídeos de preferência, comece gravando 9 vídeos desse jeito, assim como eu estou, cara limpa, falando sobre o problema do divórcio. E o maior erro dos advogados é querer falar sobre direito. Então eu já vou avisar aqui você não tem que falar sobre o direito do seu cliente, você tem que falar sobre o problema que ele está passando. As pessoas só vão te contratar porque elas sabem que você resolve o problema dela. Então, evite falar sobre processo, sobre ação judicial e fale mais sobre, né, aqui dentro da questão do divórcio. Então, nós podemos garantir que você vai receber tudo o que você tem direito, né? Você vai receber a metade dos bens que lhe são devidas, a pensão para o seu filho, você não vai ser passada para trás por conta desse tipo de situação. Você merece mais. Então veja, não precisei falar nada de ação judicial. Estou falando sobre o que essa pessoa vai ter garantida em caso de divórcio. Então, captação de clientes no digital é sobre isso. É sobre falar da dor do seu cliente. Nas redes sociais costuma-se começar pelo Instagram ou pelo TikTok, que são redes sociais que têm uma distribuição maior, mais rápida. Nada te impede de começar aqui pelo YouTube também. Então, você tem N opções aí para começar. Então, assim, se você está tendo dificuldade hoje de estar dependendo só de indicação, não consegue ter uma previsibilidade do faturamento, eu te digo, o digital é uma excelente opção. Se você quer a minha ajuda, quer a ajuda da minha agência, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Em algum lugar, você clica lá, fala com a nossa equipe e a minha equipe vai te dar o direcionamento da melhor forma que podemos te ajudar nessa jornada. Seja colocando um sistema automatizado de atendimento, um sistema de tráfego pago, ou até mesmo te ensinando a criar conteúdo aqui no digital. Nós temos N soluções para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo. Até mais.